Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, vamos falar de mídia mais uma vez, porque dizem que nós vivemos num mundo livre, um mundo ocidental, onde impera a liberdade, principalmente a liberdade de imprensa, né, a democracia, os direitos individuais, etc, etc, etc. Bom, em certa medida, isso é verdadeiro, em certa medida. E, por outro lado, se diz que países como, por exemplo, a Rússia, né, não existe a democracia, porque não existe liberdade de imprensa, né, não existe liberdade individual. Essas liberdades e garantias do direito individual são burladas pelo Estado a toda hora, etc. Em certa medida, isso também é verdade. O problema é esse, é que essas coisas são em certa medida. E o problema é que no Ocidente, nomeadamente Estados Unidos e Europa, e com reflexo aqui vamos dizer assim, no quintal dos fundos do Ocidente, que é a América Latina, onde eu vivo, no Brasil, a gente reflete esse tipo de coisa, né? Essa hipocrisia democrática, hipocrisia das liberdades, né? Então eu vou dar para vocês um exemplo do que é a hipocrisia da liberdade. Eu estou aqui com o Jornal Público de Portugal, né, na edição do dia 27 de março. Então temos aqui na primeira página uma série de manchetes e tal, e aqui lá para o meio do jornal tem uma manchete que diz o seguinte: guerra na Ucrânia, exclusivo, guerra na Ucrânia, generais russos estão a ser mortos a um ritmo surpreendente. Do lado dessa matéria, tem uma matéria sobre como acalmar o estresse, e do outro lado, próxima também na mesma linha, tem guerra na Ucrânia de novo, mas aí já não é exclusivo. Próxima ronda de negociações terá lugar na Turquia. ONU diz que a guerra já causou a morte de 1.119 civis. Interessante, né? Então vamos lá, mas vamos aqui na questão aqui do exclusivo. Na guerra da Ucrânia, generais russos estão a ser mortos a um ritmo surpreendente. Essa matéria é de William Booth, Robin Dixon e David L. Stern. Vamos abrir aqui a matéria para a gente ter acesso melhor. Bom, tá lá o nome dos três, não diz aqui. Não, tá aqui, tá dizendo. Não, aqui não diz. Aqui é a fotografia. Aqui a fotografia, mas não diz da onde vem a matéria. Eu não sei se deu do Washington Post, porque tem uma fotografia aqui, e essa fotografia tem a referência da fotografia, o crédito da fotografia, e é Salwan George, e está aqui no The Washington Post. É uma fotografia de um soldado com uma arma. Eu não sei se essa fotografia foi anexada à matéria pelo Jornal Público, ou se essa matéria, pelo nome dos criadores da matéria, eles parecem ser ingleses ou americanos, né? E, portanto, talvez essa matéria seja repassada de outro jornal, mas aqui não faz referência. Mas o que eu acho interessante, gente, é que é o seguinte: como eles sabem que os generais russos estão a ser mortos a um ritmo surpreendente? Como esses jornalistas americanos ou ingleses, ou seja lá de que nação eles sejam, como eles sabem a quantidade de generais russos mortos na guerra? Como eles sabem? Porque eles pegaram os cadáveres, estão com as forças ucranianas, por acaso, que possivelmente é com as forças ucranianas que eles têm contato, porque por parte dos russos, uma vez que americanos e ingleses são inimigos mortais dos russos, apoiam os ucranianos, estão do outro lado, né? Os russos de um lado e ingleses, americanos e ucranianos de outro lado, e a Europa toda do outro lado. Essa informação eles não tiraram dos russos, do serviço secreto. Que serviço secreto? No meio de uma guerra, uma trincheira aqui, os caras se jogando bombas uns nos outros, morteiros e mísseis, e tiros de metralhadora, de tanques de guerra e tal. E o serviço secreto faz o quê? Vai lá e se infiltra lá na trincheira da Rússia
e descobre, vê os caras falando, e morreu o general Yuri, e morreu o general Vladimir, e morreu o general, sei lá, Gregori. E aí eles anotam no caderninho e trazem para o... E o público repassa esse tipo de... O que é isso? Isso é uma propaganda, pura propaganda. Isso não tem respaldo nos fatos, na realidade, comprovada. Não tem comprovadamente respaldo nos fatos. Isso é pura propaganda. E um jornal, um dos principais jornais portugueses, públicos, Expresso, Correio da Manhã, Diário de Notícias, são os principais jornais portugueses. E está na primeira página do jornal essa, entre aspas, notícia. Então, o que é isso, senão uma lavagem cerebral? Para criar na cabeça das pessoas que leem os jornais em Portugal, né, uma ideia, uma imagem de que a Rússia, além, como eles fazem todos os dias, além do Putin ser um canceroso com problemas psiquiátricos, isolado e sozinho, e que tem uma fixação em reinventar o Império Russo. Mas ele está, apesar disso tudo, e com um poderio militar grande, esse poderio militar mostrou-se fracassado, e ele está perdendo a guerra na Ucrânia. Então essa construção vai sendo vomitada todos os dias pelos jornais na cabeça das pessoas. É por isso que na Europa, em Portugal, existe um consenso, são poucas as vozes dissonantes, um consenso dessa história que eu acabei de contar agora. As questões como, por exemplo, impressionante, gente, eles colocam da seguinte forma: a Rússia não conseguiu tomar uma cidade sequer grande da Ucrânia. Isso é como aquela velha história do copo cheio e do copo vazio, dependendo da perspectiva, né? Porque a Ucrânia tem 25% do seu território, ou quase isso, 25% do seu território fora da sua administração, do seu controle, que os russos tomaram. A capital da cidade está cercada por tropas russas. Porque a Ucrânia fez uma contraofensiva e os russos se afastaram. Meu Deus, Lisboa está cercada por alguma tropa? Existem tropas de países estrangeiros cercando Lisboa? Uma parcela considerável da população de Lisboa fugiu de Lisboa por causa dos ataques e da guerra com uma nação estrangeira que está aí dentro, em Portugal? Não, né? Imagine se tivesse acontecido isso. E imagine se alguém dissesse assim: não, mas Portugal está vencendo a guerra. Mas como vencer na guerra? Como vencer na guerra? Então, a capital está cercada. Várias cidades grandes estão cercadas e atacadas. O acesso ao mar praticamente não existe mais. Os russos conseguiram fazer, já tinham tomado a parte oriental da Ucrânia, né, Donbass, que é Lugansk e Donetsk, já tinham saído do controle ucraniano já há anos, desde que aquelas províncias se declararam independentes, né? A Crimeia tinha sido retomada pela Rússia, então eles já tinham perdido essas duas partes do território. Agora, com essa guerra, os russos conseguiram fazer uma ponte entre a região de Donbass e a Crimeia, tomando toda a região ali, praticamente tomando. A cidade de Mariupol, pode ser que haja grupos ainda armados no interior, em bunkers, enfiados dentro de prédios e tal, mas só conseguem fazer barulho. E é uma questão de tempo que essa gente morra de fome, né? Porque está tudo cercado, tudo tomado pelos russos. Cidades como Kharkiv, né, e outras foram atacadas violentamente, também estão cercadas. Então, como assim que a Rússia está perdendo a guerra? A Rússia manda mísseis que estão atingindo Lviv, que é lá no extremo ocidental da Ucrânia. Vídeos estão sendo veiculados, inclusive pela grande mídia, demonstrando essas destruições dos mísseis que estão atingindo depósitos de petróleo, de combustíveis e outras instalações nessa cidade. A população da Ucrânia continua fugindo
e indo para a Polônia, num desespero. Quase 4 milhões de pessoas, quase 10% da população ucraniana. A economia da Ucrânia está devastada. A Ucrânia só vai conseguir sobreviver com ajuda internacional. O governo, esse governo do Zelensky, porque o país não vai produzir mais nada, pelo menos enquanto a guerra durar. E quando a guerra acabar, o país vai estar na bancarrota total, total. Vai ficar na mão dos americanos. E aí eles botam uma notícia dessas para dar a entender na cabeça das pessoas de que está havendo vitórias. Estão havendo que os ucranianos estão... Eles não falam, praticamente não falam sobre os grupos nazistas, não se fala mais sobre as pessoas torturadas, amarradas em postes, né? Não, são ladrões. Ladrões têm que ir para a cadeia. Isso é barbárie. Isso é barbárie, isso é nazismo. Isso é nazismo. E as pessoas de etnia cigana? Hã? Quem deve estar gostando disso, adorando isso, é o André Ventura. Né? André Ventura que deve estar pensando, a gente tinha que fazer isso aqui em Portugal, com esses ciganos. André Ventura é que deve estar feliz com isso. Mas, então, que liberdade de imprensa é essa, se a grande imprensa toda tem um pacto, né, de só colocar determinadas informações? Quando coloca uma informação dissonante, é assim, numa escala bem menor, muito inferior, de maneira que a grande maioria das informações que lhes interessam, que eles têm que passar, informações não, da propaganda, né, de certa forma encubra aquela dissonânciazinha. Então, se eles botam lá embaixo, lá na terceira página, lá embaixo no rodapé da página inicial, uma notícia que fala sobre, por exemplo, sobre o descalabro econômico que está atingindo a Europa. Fazem uma propaganda diária sobre a questão da Rússia, da União Europeia, destinar mais recursos para se armar. Aí as pessoas, claro, sem dúvida, mas é claro, nós temos que nos armar porque a Rússia pode querer nos invadir de novo, não sei o que. Gente, eu acho que uns 22 ou 23 anos, saí aqui do Rio de Janeiro e fui para a Bahia. Isso tem muito tempo. E fui para a Bahia com uma namorada que eu tinha na época. Eu moro no Rio de Janeiro, fui para a Bahia de férias. Chegando lá na Bahia, fiquei numa cidade lá muito bonita na Bahia, que é Arraial da Ajuda, Trancoso. Primeiro em Prado, depois Arraial da Ajuda, Trancoso. Lá em Trancoso, eu fiquei numa pousada e havia nessa pousada vários turistas estrangeiros, principalmente europeus. Havia italianos, havia um francês, um casal de franceses, mas havia lá uns 4 ou 5 italianos com que eu fiz mais amizade, me aproximei mais. Havia parece que um casal de japoneses também, uma inglesa e mais outras pessoas lá, umas poucas pessoas de outras etnias, de outras nacionalidades europeias. E naquela época, as pessoas, a gente conversando, né, as pessoas eram todos jovens, como eu, um pouquinho mais velho, mas ali, na mesma faixa dos 20 e poucos anos, e todos eles, os mais falantes, pelo menos, falavam do medo que eles tinham de uma invasão soviética, porque naquela época ainda era o regime soviético, a União Soviética ainda existia. Então eles falavam do medo da invasão soviética. Essa invasão soviética nunca aconteceu, né? A União Soviética acabou, se dissolveu, e quem invadiu verdadeiramente pela terceira vez, né? Não exatamente nessa terceira vez o território russo, mas invadiu a então área de influência russa, foram os europeus. Os europeus invadiram a Rússia com Napoleão Bonaparte, depois invadiram a Rússia com Hitler, e depois, com o enfraquecimento da Rússia, com a queda da União Soviética, eles invadiram a área de influência da então União Soviética, os países que eram todos pertencentes à área da União Soviética, não com liberdade e democracia, mas com armas, com a OTAN.
Porque se faz uma propaganda de que União Europeia e OTAN são coisas indissociáveis. Se faz uma propaganda de que a democracia ocidental, a democracia liberal ocidental, é uma coisa indissociável das armas ocidentais, do poderio bélico ocidental, do avanço bélico ocidental sobre outras nações, nomeadamente, nesse caso, a Rússia. Então, essa propaganda é para fazer a cabeça das pessoas que os estados nacionais, os governos europeus, eles têm que se rearmar. Ora, e se rearmar para países que estão no contexto da OTAN implica em comprar armas da OTAN. E as armas da OTAN são majoritariamente fabricadas por quem? Pelos Estados Unidos. Então, mais uma vez, a Europa vai pagar uma espécie de um dote, né, para os americanos, né? Mais uma vez. A segunda é com a venda de gás, que os americanos estão dizendo que nós vamos fornecer gás para a Europa para libertar a Europa da dependência dos russos. Mas só que eles vão vender gás mais caro que os russos. Ora, como os europeus são espertos, inteligentes. Aqui na mídia brasileira, na mídia alternativa brasileira, se discute muito o que está acontecendo na cabeça dos europeus, por que eles se fazem tão subservientes aos norte-americanos. Isso não tem a ver necessariamente com um problema qualquer, com a Rússia ou com qualquer outro país. Porque os países eles costumam ter problemas uns com os outros, né? Mas a questão é como esses problemas são resolvidos. E qual o grau de importância se dá aos problemas. E, portanto, impedir a Rússia de fazer uma guerra na Ucrânia, pela razão de que a organização militar ocidental avançou para cima e para perto das fronteiras da Rússia e combater a Rússia com sanções econômicas violentíssimas e com a implantação de uma russofobia, a expulsão dos russos de todas as instâncias dominadas pelos europeus e os americanos, né, dos órgãos de administração, de controle das atividades humanas, que inclusive até o resto do mundo está percebendo isso. Tem muita coisa sob controle americano e europeu no mundo. Muita coisa. A maior parte da população do mundo não está na Europa, nos Estados Unidos, está na Ásia. Potências como China, Índia, Paquistão, Indonésia, o próprio Japão, é lá na Ásia onde está a maior parte da população do planeta Terra. É lá na Ásia onde estão os maiores fluxos comerciais, porque tem mais gente. Então por que o controle de quase tudo que se faz nesse mundo está nas mãos de instituições, organismos que têm sedes na Europa e nos Estados Unidos? Por quê? E no campo econômico, por exemplo, por que a sede do Banco Mundial, a sede do FMI estão aqui no Ocidente? Por que razão? Não é à toa que os BRICS criaram o Banco dos BRICS, né? Para tentar exatamente se libertar desse jugo econômico-financeiro. Por que o órgão que regulamenta as questões de seguro no mundo fica na Inglaterra? Um país que não está nem sequer entre os 5 primeiros mais importantes, tanto econômica como militarmente. E em tudo, em fluxo de comércio, etc. A Inglaterra é um país rico, sim, mas não está entre os 5. China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, depois vem quem? China, Estados Unidos, Japão, Alemanha,
Eu acho que ainda já passou. A França está na frente, a Inglaterra não está entre os 5. Por que esse controle está na Inglaterra? Se a Inglaterra não tivesse a associação que ela tem com os Estados Unidos, qual seria o papel dela no mundo? Se não fosse os Estados Unidos, qual seria o papel da Inglaterra no mundo? Muito pequeno. A Inglaterra foi uma grande potência, a maior potência do mundo no século XIX, gente. Nós estamos no século XXI. Pois é, então, os jornais, nomeadamente os jornais de Portugal, que vivem repercutindo matérias de jornalistas, e quando você vai investigar quem são as pessoas que escrevem, são todos eles pessoas que são egressos de think tanks americanos, ou do Atlantic Council, ou da Rand Corporation, que são instituições bancadas, financiadas pelas Forças Armadas e pelo governo americano. Eles posam de jornalistas independentes, mas não são. São propagandistas de uma ideologia que visa manter o poder econômico, estratégico, militar dos norte-americanos sobre a Europa. Então, onde é que está a liberdade de imprensa? Onde está? Como é que eu encontro em Portugal, né, um meio de comunicação, de mídia, que me passe informações mais fidedignas com a realidade? Onde eu encontro? No Brasil, é uma dificuldade, só na alternativa. Aqui no Brasil, só na alternativa. Os grandes jornais são todos suspeitíssimos, todos suspeitíssimos. A gente só encontra na mídia alternativa. É isso. A farsa da democracia ocidental, infelizmente. Um abraço, gente.